Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando no Spotify, nos assistindo no YouTube. Eu sou o Jardel, sou coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da CIOC. Estamos aqui hoje para começar mais uma CIOC Talks, o podcast da Associação Comercial da CIOC, que tem como objetivo apresentar um pouquinho dos núcleos, das empresas, histórias inspiradoras e nos ajudar a melhorar enquanto empreendedores. Hoje, não vou nem chamar de convidado, estou aqui com dois amigos, com o Bruno e com o Daniel, para a gente conversar um pouquinho, ter um bate-papo bem bacana sobre empreendedorismo, sobre as carreiras, sobre os desafios e falar um pouquinho mais sobre o Núcleo de Jovens Empreendedores da CIOC. Para começar, vou começar com o Bruno. Por favor, Bruno, não vou nem apresentar, faça a sua própria apresentação. Eu sou o Bruno Hackman, sou advogado, hoje iniciando na carreira de corretagem também de imóveis, na Remax Vivale, em Joaçaba. Vai lá, Dani, contigo. Eu sou o Daniel, sou sócio no estúdio Rocket Design, estúdio de marcas, situado em Luzerna. Faço parte do núcleo já faz 3 anos. A gente iniciou antes da pandemia ali o núcleo, num momento bem difícil, e estamos aí para compartilhar um pouco da nossa vida empreendedora. Agora falta você se apresentar, né, Jardão? É verdade. Não se esqueça. Além de coordenador do NJE, eu também sou sócio do Daniel no estúdio Rocket Design, sou publicitário de formação, mas trabalho com design já há muito tempo. E estamos na mesma caminhada. Acho que eu entrei junto com vocês dois também, né? Com o Bruno e com o Dani no núcleo em 2020, né? Começo. Eu não sei, foi logo antes da pandemia. Que ano que foi, já não sei mais. Primeira reunião, começo de 2020, tudo indo. Na segunda reunião já não teve porque teve pandemia. Exatamente. Aí começou a ser online. Começou o caos daí. Não parece, mas brincando já vai fazer 4 anos que a gente está aí nessa caminhada de núcleo e de associação, né? Uhum. É legal. E além de tudo, acho que vocês não falaram, mas é importante ressaltar, o Bruno também é o tesoureiro do NJE. Exatamente. E o Dani é o coordenador de marketing do NJE. Então, estamos todos em coordenação aqui. Pessoal, para a gente começar um pouquinho, eu queria que vocês falassem sobre essa questão da carreira, da empresa ou da carreira de vocês, né, no caso. Como é que começou, quanto tempo, o que faz, explicar um pouquinho melhor para a gente o que vocês fazem profissionalmente. Então, pessoal, eu trabalho... Não, mentira. Eu acho que para mim o empreendedorismo ele veio meio que de uma forma que eu não imaginava que ia acontecer, né? Porque a minha faculdade, né, Direito, e aí depois escolhi entrar para advocacia, prova de OAB e coisa errada, e aí a gente pensa, né, como advogado, vou montar um escritório, tarana, você é advogado. E você nunca imagina que você sendo advogado, você vai ter que ser empresário também. Uhum. Você vai ter que ser um empreendedor. Você acha que, saindo da faculdade, pelo menos, né, você acaba achando que você vai montar lá um escritório, vai é só alugar uma sala, colocar uma mesa, um computador, um notebook, ter um espacinho lá para você fazer uma reunião e é isso. Você acaba achando que é isso aí, mas não é, né? A partir do momento que você montou um espaço físico para você atender pessoas, para você prestar um serviço, você é empresário. Acabou para ti, não tem mais, vou ser advogado. Não é só advogado, né? Então, para mim, começou ali, quando eu vi o que era realmente ter um escritório, aí eu vi que eu tinha que ser empresário. E aí eu vi que eu tinha que me juntar a pessoas que sabiam o que era ser empresário ou que pelo menos estavam nessa mesma caminhada de tentar entender o que era ser empresário, né? Então aí para mim foi um início de começar essa busca de onde eu vou encontrar essas pessoas, como é que eu vou me relacionar com elas. Até porque quando a gente pensa em uma associação, a gente também pensa em conhecer pessoas, né? Você precisa sair para encontrar os teus clientes. E aí você precisa ter um motivo para sair, você precisa ter um motivo para encontrar essas pessoas. Não vai ser... Muita gente fala, né? É numa mesa de bar que você vai encontrar. Não é numa mesa de bar, não é em qualquer lugar. É verdade. Não é assim para você chegar numa pessoa falando sobre o teu negócio, né? É fazer networking de forma legítima, de forma orgânica, Exato. né? Não aquela coisa interesseira ou forçada, né? Que muita gente, às vezes, força a barra para fazer o contato, né? E chata, né? Porque às vezes você fica ali, a pessoa tá num momento de descontração ali, você, viu, quer fazer uma pensão alimentícia aí? vamos fazer teu divórcio, já que você tá aqui no bar, 10 da noite. Amanhã passa lá no escritório, sabe? Não dá. Então, eu acho que esse é o tipo de lugar que a gente, fazendo pesquisa e tudo mais, e aí conheci o núcleo através do NJ Talks também, que havia acontecido. Então, ali que eu comecei a despertar para esse lado, assim, sabe? Para tentar encontrar um meio de entender como ser empresário de uma maneira mais
mais natural, vamos dizer assim, né? Sem precisar ficar fazendo 80 mil cursos com 20 mil coaches. E enfim, né? Enfim, né? Mas foi isso. Massa. Pra você, Daniel. Então, a minha jornada de empreendedorismo iniciou junto com o Jardel. Nossas vidas se entrelaçaram lá na faculdade. Parece meio romântico isso, mas muitos anos de sociedade. E Quantos anos vocês são sócios? 12 anos. 12 anos. Nossa, você é uma criança, hein? Já tá indo pra É um escola já. pré-adolescente. Se tivesse roubado, tava solto já, né? E então lá a gente iniciou, trabalhávamos junto numa empresa, na faculdade já nos conhecíamos e trabalhávamos junto na mesma empresa. A empresa fechou, nós com uns 21, 22 anos. Faliram a empresa? Não, mas era funcionário. Não, só. Deus do céu. Mas aí o que aconteceu? 22 anos, não tinha nada o que fazer, vamos tentar a sorte, tentar conhecer melhor esse mundo, porque a gente viu que trabalhar para outras pessoas às vezes era complicado. Então a gente tinha muita ideia e pouco espaço. Aí acabou que resultou, vamos tentar. Aí o início de uma jornada de empreendedor jovem é complicado, porque ninguém dá moral para você. Uhum. Ninguém abre as portas, todo mundo olha, não, mas não vou dar confiança para essa pessoa, porque é muito novo, não sabe o que tá fazendo. Não vai conseguir atender aos meus... Exatamente. Então, ainda mais nessa parte de design, que depende muito dessa parte de confiança. Você tem que confiar porque você não tem um produto na mão. É depois que você vai ter uma portfólio, né? uma entrega, exatamente. Então, aí foi nessa jornada, nessa peleia, passo por passo, batendo às vezes na porta de lugares que nem olhavam para você, não davam. Alguns deram oportunidade e assim que foi construindo, começando a jornada. Mas sim, essa parte do núcleo entra justamente nisso, para você vivenciar com outras pessoas de idade semelhante toda essa dificuldade, todo esse passo a passo que todo mundo teve que passar. Eu acho, né, Dani, que quando a gente começou lá atrás, isso há 12 anos atrás, falando agora, meu Deus do céu, parece tempo pra caramba, né? Mas... Falei um pré-adolescente? Pré-adolescente já. Quando a gente começou, eu acho que veio muito de encontro do que o Bruno disse, assim, a gente começou entendendo o quê? A gente saiu da faculdade de publicidade e propaganda, e a gente sempre gostou, tanto eu quanto o Daniel, da parte mais do design da produção, a gente sempre mexia, nem vou chamar de design, a gente era mexedor de software, né? Mexia lá no CorelDRAW, no Photoshop, de qualquer jeito, mas sabia fazer as peças. Não, então beleza, tinha algumas pequenas demandas. Então, quando a gente começou lá atrás, a gente sabia fazer, no caso, a parte de, nem vou dizer que é design, mexedor de software, né, como eu falei. E a gente disse, vamos fazer um serviço, vamos vender, talvez dê pra ganhar dinheiro com isso, vamos testar. A gente era, como o Daniel falou, a gente era jovem naquela época, não tinha grandes contas, né, morava com os pais e tal, não tinha grandes problemas caso não desse certo. Tinha pouco boleto. Tinha pouco boleto ainda, né. O que foi, acho que a virada de chave, e isso, assim, não digo que foi uma coisa ruim, isso acho que tudo faz parte da experiência que você vai adquirindo, e isso é parte do aprendizado, né, foi importante passar por isso, mas a gente ficou alguns anos, sei lá, talvez eu diria uns 5 ou 6 anos dessa jornada, meio que patinando, vamos dizer assim. Por quê? Talvez por não entender essa questão do... Não, peraí, agora eu não sou mais designer, eu sou empreendedor. Uhum. E aí, a partir do momento que a gente, a partir do momento que a gente deixou claro, assim, que a gente, não, peraí, eu vou dedicar um tempo específico só para empreendedorismo, para aprender melhor sobre gestão, sobre financeiro, sobre, enfim, todas as áreas que compõem ainda que o empreendedor precisa saber. Isso foi uma grande virada de chave pra gente, né, Dani, acredito. Onde a gente começou realmente a olhar com outros olhos para dentro da empresa e não só para o que você gosta de fazer, que é o que tu comentou, né, Bruno? Não, e a gente sai da faculdade achando que aquilo que você se formou, né, eu acho que isso independe também para engenheiro, eu acho que sofre a mesma coisa, para qualquer outra área que você saia como um profissional liberal, principalmente, você acha que você vai ser aquilo ali, pronto, você vai sentar no teu computadorzinho lá e você vai fazer o que você aprendeu a fazer na faculdade. Só que para você ter uma empresa é muito diferente. É um rolê muito... Você tem que entender minimamente de imposto, você tem que entender do marketing mesmo, né, da tua própria empresa. Por mais que às vezes a gente comece já contratando uma empresa que tem essa possibilidade, mas ainda assim você tem que entender o que é, qual que é o teu público, né? Tudo que vocês mesmos na hora do marketing vão fazer, vocês têm aquela lista de perguntas, né, aquela coisa arada toda, que a pessoa tem que saber responder. Tem que saber a sua própria empresa, né? Você tem que saber para quem você está fazendo, né? Você tem que entender esse lado. E aí a gente acaba se iludindo ali, achando que, vou sair da faculdade, vou montar lá o meu escritório, alugar uma sala,
vou ter lá os gastos fixos, né? Que é água, luz, internet, aluguel e acabou, né? Mas não é bem assim. Principalmente quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Que daí você já tem aí contador, você já tem... Que mais? Que, meu Deus do céu, tanta coisa que... Não... Mas enfim, é muito... São muitas outras coisas que a gente tem que conhecer, né? E a gente... Pela questão de a gente fazer projetos de design, né, no escritório na Rocket hoje, a gente acaba atendendo outros empresários, né? E às vezes a gente tanto faz projeto para empresas que já estão no mercado, redesign e tudo mais, mas também projetos para quem está entrando agora, quem está começando com o empreendedorismo. E muitas vezes, quando é profissional liberal, quando vai fazer, ou autônomo, ou está começando um negócio próprio, a gente vê, assim, a preocupação enorme que as pessoas têm. Ah, não, eu sou, por exemplo, sei lá, arquiteto, então eu tenho que fazer um curso técnico da minha área. Eu tenho que fazer um curso para aprender a mexer num software específico de renderização, ou um curso específico sobre arquitetura, design interiores, o que seja. E as pessoas às vezes deixam de lado a capacitação, né, os cursos, as formações que envolvem a parte do empreendedorismo, que é isso que eu estou contando. Cara, fazer um curso básico sobre finanças, por exemplo, meu Deus, é uma coisa que, assim, com certeza vai mudar no mínimo 50% a empresa no último dia. O atendimento ao cliente, né? Tem muita gente que começa uma empresa que não sabe atender um telefone. E aí a pessoa patina muito ali naquele começo porque ela atende no alô. Tá, tipo, você tá ligando pra uma empresa, alô. Não é bem assim, né? Você tem que, bom dia, bababá, empresa tal, só fulana. Você tem que, às vezes é esse básicozinho, assim, né, que a pessoa já não tem, que às vezes um cursinho ali de comunicação, talvez, e eu não digo nem curso pago, né, curso online, curso umas 2, 3 horas de YouTube, ali às vezes tu aprende. Só que você tem que saber o que você tem que aprender também. E é aí que eu acho que mora a dificuldade, né, a gente saber como... iniciante no empreendedorismo, saber quais são os gaps que estão faltando ali, o que a gente não tem de habilidade e o único jeito de aprender isso é no soco, né? Eu acho que chega bem nesse ponto, assim, que eu, por exemplo, era muito mais técnico. Eu sempre fui o cara que ficava atrás do computador e aí você chega no mundo do empreendedorismo, você tem que atender um cliente. Tem que conversar com uma outra pessoa e, às vezes, receber coisas que você não quer ouvir ou que, enfim, não é da tua... não é a mesma coisa que você acha que é. Aí você chega nesse ponto que você, agora eu preciso me desafiar e ir um pouco além do que eu sei. Exatamente. Aí você tem que emitir uma nota. Putz, nunca abri um sistema de nota, como é que eu vou fazer? E vai atrás e pesquisar. Então, o empreendedorismo é isso, eu acho que é se desafiar e às vezes quebrar a cabeça, apanhar, dar um passo para trás para dar um para frente, não adianta. Acho que tem até uma questão de ser empresário, dessa coisa de você estar toda hora batendo cabeça, é que toda hora que você está batendo cabeça, você está correndo um risco, né? E quando a gente fala em ter empresa, assim, é um risco financeiro que a gente tem, né? Sim. Porque às vezes é aquela coisa, é um erro que você comete, ele é um curso errado que tu compra, que já me aconteceu algumas vezes de comprar curso, assim, achando que vai ser o curso que vai revolucionar a minha carreira. E aí você chega lá e é uma aula qualquer, com alguém que às vezes não está muito ligado ao que você busca, né? Vendo assim pela área do direito, principalmente, né? A gente às vezes se fecha muito em cursos voltados a advogados, né? Só que o problema... E a vantagem desses cursos é que ele, de fato, a gente tem algumas particularidades, né? Mas a gente daí acaba não tendo outras habilidades que o empresário, de fato, tem. Que essas que são as importantes para você ter uma empresa, para você gerir uma empresa. Que a gente falou, né? Às vezes, a pessoa sai do CLT porque ela tem que fazer atendimento ao público. Aí o que ela vai fazer? Ela monta uma empresa. Minha filha, se você não gosta de atendimento ao público, não monta uma empresa, porque o ser dono do teu negócio é gerenciar pessoas o tempo todo. Mesmo para quem vai trabalhar sozinho, o teu cliente é uma pessoa. Teu fornecedor, as outras empresas com quem você se relaciona, né? Exatamente, são todas pessoas e você vai ter que lidar com todas elas, não só com a pessoa que chegou lá no guichê do teu balcão. Então, a gente acha que às vezes, porque a gente não gosta de certas coisas no CLT, a gente vai abrir uma empresa. Só que aquelas mesmas coisas que existem no CLT, elas vão vir com um pacote muito maior, inclusive, né? Isso eu não digo para desmotivar, né, as pessoas a empreender, muito pelo contrário, é só para que elas estejam cientes de que quando a gente empreende, a gente tem que ter 1 milhão de pequenas habilidades, né? Porque depois
que todo mundo fala, não, você tem que se juntar a pessoas incríveis e não sei o quê. Beleza, pague o salário dessas pessoas, que aí entra uma dificuldade bem grande, né? Eu acho que nisso, né, Bruno? Tem muito sempre esses termos que estão em alta, que estão hypados, conceitos da moda, mas tem um que eu acho que faz muito sentido, que se falava um tempo atrás, que é o tal do profissional T-shape, né? Formato de T, no caso. E eu acho que faz muito sentido pro empreendedor, porque é o quê? Imagina um T, né? Então a linha de cima do T seria de várias habilidades de várias áreas diferentes. Só que é raso. Então você vai ter que saber um pouquinho de cada coisa. E daí a perninha, efetivamente, do T é aquela habilidade técnica, ou enfim, aquela habilidade específica que você sabe muito a fundo, que você sabe fazer. Então, acho que por empreendedores esse exemplo faz muito sentido, sabe? Porque é isso. Daí um pouco eu e o Dani lá, a gente entende de forma mais aprofundada sobre design, sobre estratégia, sobre a parte de comunicação. Ok, nisso a gente vai fazer cursos muito aprofundados, muito específicos para saber. Porém, eu tenho que também tá tendo capacitações, conhecimento em outras coisas, que são essa linha superior do T, no caso, né? Mais superficial. Eu não vou, por exemplo, precisar... a não ser que eu tenha tempo disponível de vida, mas geralmente a gente não tem, né? O recurso mais escasso é o tempo, né? Geralmente, né? É o pior que é. Então, assim, eu não vou empenhar, por exemplo, sei lá, um curso de 400 horas para aprender a fazer gestão financeira. Ou contábil, por exemplo. Como eu não tenho tempo, eu contrato um serviço, eu vou contratar uma contabilidade. Não, mas aí beleza, mas é num ponto que você pode contratar, né? Sim. Não, isso que eu digo, mas mesmo assim, mesmo contratando, eu tenho que saber o mínimo. Eu não vou falar assim, não, beleza, porque eu vou contratar agora a contabilidade, eu vou jogar tudo nas costas deles e não vou saber nada sobre isso. Até não. porque você tem que mandar a documentação pra pessoa, tipo, você não pode fazer de qualquer... que é o sofrimento que a pessoal da contabilidade geralmente tem, que o empresário às vezes manda tudo pela metade, manda na última hora achando que vai dar tempo, manda aquela coisa assim, meio que a nota mal feita, ou meio gambiarra, mas vai passar. Gambiarra. Não, mas daí eles resolvem lá. Só que esse resolvem lá é um risco que você tá correndo, é um risco grande, e o risco do leão é um pouquinho caro. O advogado falou, tá falado, né? Não. Mas é verdade. Mas é uma coisa que eu acho legal que vocês têm, né, que é a sociedade que dá... essas habilidades podem se complementar, né? Então, um pode, que nem tu falou, né, Dani? Tem habilidade mais de ficar ali, focadinho, fazendo o teu trabalho. O Jardel já a gente sabe muito bem que fala mais que o homem da cobra. Então, é bom isso, Sim, né? não, exato. Porque se fosse duas pessoas falando, não ia ter trabalho. Não ia ter trabalho, O Jardel é o cara exatamente. que fala, exatamente. É aquele negócio do... Você até brincou, né? Do casamento. Mas, de fato, é igual um casamento, né? Você tem que ter uma pessoa ali que ela não tem que ser igual a você, ela tem que te complementar nas coisas que te faltam, né? Então, acho que numa sociedade é a mesma coisa. E isso, uma sociedade mais antiga, digamos assim, é uma mais nova também. Sim, que total. a gente vê... Às vezes, acho que agora vocês também estão incorporando alguém mais na empresa agora, Sim, né? sim, então temos a Luana também agora no terceira sócia. Exatamente. Então agora entrou mais uma pessoa nesse casamento, né? Que não é um filho. Que às vezes acontece isso. Eu já vi acontecer, né? De sociedades que entra uma pessoa junto ali, mais uma pessoa naquela sociedade, e aquela pessoa, às vezes, ela é adotada como se fosse um filho. Sim, verdade. Só que daí isso pra empresa não é bom também, né? Pra empresa isso é péssimo, porque aquilo precisa funcionar com os três. E sem um dos três e sem dois dos três. Os três têm que saber rodar o negócio, né? Uma vez o Thiago Moraes, que era o diretor da incubadora tecnológica de Luzerna, falou esse exemplo pra gente, né? Eu sempre lembro dele, porque assim, ele sempre falou, cara, quando você tem empresa, você tem sempre necessidades técnicas, serviços, enfim, complementaridade, no caso, dentro da empresa, né? Tanto quanto é para você executar um serviço interno, quanto para vender, fazer uma parceria, assim por diante. Você só tem 3 opções. A primeira é, você tem tempo suficiente para aprender a fazer aquilo, se é uma área que você desconhece. A segunda opção é você incorporar alguém, virar sócio na empresa, porque é alguém que traz esse conhecimento para dentro. E o terceiro é contratar. Então, eu não quero incorporar alguém, eu não tenho tempo para aprender, então eu vou contratar um serviço ou, enfim, um conhecimento específico para incorporar dentro da empresa. E é isso, sabe? Eu acho que não só como sociedade, né, Bruno? Mas pensando também a parte de parcerias, né? Porque quando a gente fala, assim, muito de pequenos negócios, e no NJE, por exemplo, no Núcleo Jovem Empreendedor, a gente tem uma base formada, em grande maioria, por pequenos negócios. Quem não é empresário individual é, no máximo, uma sociedade de 2 ou 3, né? Então, assim... Para pequenos negócios, ter parcerias comerciais é super importante, né? É onde realmente consegue dar aquele passo além.
E essas parcerias também têm que ser complementares, né? Não adianta também você procurar um parceiro que pensa, que é igual a você, no caso, que pensa igual e tudo mais. Tem que ser complementar para poder ser mais efetivo, né? Até porque às vezes quando os dois pensam igual, se os dois pensarem errado, Exato. o burro vai pra água, né? Exato. Então, mas até tu comentou ali, acho que é legal a gente falar da questão do tempo, né? Que a gestão de tempo pro empresário. Uhum. Que eu, pelo menos, eu ainda me considero um super jovem empresário, porque eu já tive a fase... Nem tão jovem assim, né? Não, em idade. Em empreendedorismo, né? Em idade a gente deixa quieto. A gente finge que não acontece. Fala, A gente adolescente. finge que travou nos 20. Mas assim, eu já tive a minha jornada empresária, vamos dizer assim, né? Depois que eu encerrei a faculdade. Eu abri o escritório. Por 2 anos eu tive o escritório, fechei o escritório, entrei numa nova sociedade, saí dessa sociedade, entrei como CLT numa indústria e agora eu tô voltando ao empreendedorismo. Em todo esse tempo, eu sempre participei do núcleo, né? Nunca saí do núcleo. E para mim, pelo menos, isso tem essas experiências de tentativa, erro e tal, elas me ensinaram muita coisa, que a gente aprende muito mais na falha do que no acerto. Sim, com certeza. Né? Claro que quando a gente acerta é muito melhor, mas a falha faz a gente aprender muito. E uma coisa que eu tento aprimorar sempre, pelo menos, é a minha gestão de tempo. Que é um negócio que a gente fala aqui desde tu falou, né? Cursos que a gente faz, da onde a gente vai gastar energia dentro da empresa. Porque a gente tem, acho que um negócio, a gente fica afoito, né? Por fazer. Por buscar, eu acho que muitas habilidades, por tentar, agora hoje eu preciso buscar cliente e amanhã daí não, o cliente que eu queria buscar ontem não veio, daí então eu vou ter que ir amanhã. E aí a gente acaba assim bananando muito, né? Eu acho que até a gente conseguir organizar a empresa. Eu até diria assim para quem começa uma empresa, a primeira coisa que ela tem que pensar é num cronograma. Se ela vai começar sozinha, principalmente, ela tem um cronograma, assim, de como que aquele negócio vai funcionar, que hora que abre, que hora que fecha, que hora que ela vai fechar o caixa dela, que hora que ela vai se aprimorar, que horário que ela vai buscar novos clientes, que horário que ela vai fazer. Hoje, questão de rede social que a gente precisa ter, né? E a gente, é outra coisa também que na faculdade não me falaram, né? Na minha vez não me falaram. Mas é muito importante a rede social hoje, né? Você fazer o teu marketing através de rede social. E até eu vejo muita gente reclamando, né? Porque hoje em dia o profissional você tem... Daí fica aquela coisa, 2 contas, uma conta no Instagram. Segundo todos os coaches, você deve ter só uma conta. E aí, a partir dessa uma conta, você precisa ficar mostrando a tua vida e não sei o que, pipipi, papapó, porque é muito difícil. Eu acho que é mais fácil do que antigamente. Porque antigamente você obrigatoriamente tinha que pagar alguém para fazer o teu marketing. Você tinha que pagar um espaço publicitário, você tinha que pagar um jornal, ou uma rádio, ou sei lá, uma placa em algum lugar, né? E hoje a gente tem facilidades hoje, tem dificuldades, obviamente, que se modificaram, mas a gente também tem facilidades que impulsionam um negócio muito mais rápido do que antigamente. Hoje em dia, se você fizer um marketing, vamos chamar assim, né? Porque eu não sei se chega a ser um marketing tão forte quando você não tem o conhecimento da área, mas você consegue escalonar o teu negócio muito mais rápido, né? A gente vê pequenos negócios ali que já cresceram muito, às vezes só na base da internet. Sim. Né? E até uma coisa que falta, às vezes, aqui no nosso interior, né? A gente tem empresas aqui que são absurdamente incríveis, de pequenas a grandes, e as pessoas da própria cidade não conhecem. A gente tá tendo essa experiência no núcleo, né? De conhecer empresas da região, que são empresas até que algumas saíram ali do ITL, né? Daqui do Polo, né? Do Polo também, que às vezes a gente não faz ideia que elas existem aqui, né? Elas são muito, como alguns já falaram, né? A gente é mais famoso fora da cidade do que dentro. E é verdade. É que eu acho que essa questão, Bruno, aí, ó,
o Dani vai poder me complementar melhor do que eu nisso, mas eu acho que é muito, assim, relativo à questão de nicho de cliente, de atuação, sabe? Sim. Porque, assim, você tem uma falsa ideia de que, assim, você tem que ser visto ou você tem que estar exposto, conhecido por todos. E isso, assim, você até pode ser, se você for uma Coca-Cola ou um Facebook, entende? Porque você não precisa necessariamente, a gente vive em pequenas bolhas hoje em dia. Eu sempre falo assim, pensa até artistas musicais. Cara, antigamente para fazer sucesso, cara, tinha música tocando na rádio e fazer grandes shows. Hoje em dia, a gente vive em micro bolhas. E a rádio era ouvida por todo mundo, né? Por todos. Hoje em dia a gente teve a democratização, o acesso, então você tem as plataformas de streaming e assim por diante, o que é muito bom por um lado, porém você acaba criando micro bolhas, você tem um perfil de público bem específico, não é só mais quem gosta de rock, por exemplo. Tem o rock underground, tem o rock clássico, tem o rock não sei o que lá. Claro que tem a galera que vai transitar em todas essas micro bolhas, mas às vezes tem um público muito específico em um lugar. Eu acho que quando a gente traz esse exemplo para dentro de marcas, para dentro de comunicação como todo, marketing, enfim, também se aplica às empresas, sabe? Assim, imagina o seguinte, não tem um material certo ou errado, não tem como dizer assim, não, beleza, você vai fazer isso aqui, tá, é melhor Tem receita, né? é melhor você fazer rede social do que gastar com outdoor, por exemplo. Tudo bem, vamos pensar, rede social você vai ter um alcance enorme, isso é fato. Você não tem limitação geográfica. Porém, daqui a pouco você tem um produto bem específico, você tem um outdoor num lugar que as pessoas têm que parar o carro, o sinal, e o teu produto é de venda local. Cara, daqui a pouco o valor, quando você entende quem é teu público, pode ser que faça mais sentido outdoor no digital. Então, Se tu quer vender para os Estados Unidos, você não vai colocar um outdoor. placa em Joaçaba, né? Eu acho que uma questão que muito do empreendedor, do micro e do pequeno empreendedor erra é em não conhecer a própria empresa e o que faz. Nossa, é verdade. Porque se você não conhece para quem você vende, não adianta você querer fazer, não, eu vou fazer campanha em rede social. Mas o meu cliente é uma pessoa, é um público em específico que não consome rede social. Um negócio que eu tô aprendendo agora na corretagem é justamente isso que tu falou agora. Que às vezes tem um empreendimento ali, tá saindo o prédio X. Quem é o cliente do prédio X? Esse é um cliente e tal. O valor que ele compra é tal. Onde eu vou encontrar ele? Em rede social. Beleza. Mas esse aqui é o outro empreendimento Y. Onde está o... esse aqui é o comerciante, é o investidor. Onde é que está esse aqui? Está no comércio. Não adianta eu colocar em rede social. Ele não vai achar aquilo. Ele não vai me encontrar, ele não vai encontrar o produto. Esse cara é uma pessoa, é um cidadão comum, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que trabalha ali 8 horas por dia, ela não fica em celular o tempo todo, o local onde ela vai encontrar é rádio e TV. Rádio se e TV, funciona para então, aquele né? público, né? Mas são nichos, realmente, né? Chega, por exemplo, um imóvel popular. Qualquer um pode comprar um imóvel popular, qualquer pessoa. Mas aquela pessoa que tem uma renda muito alta, que é um milionário e tal, ele vai comprar? Ele é o teu público? Provavelmente não. Então, é essa questão, é de conhecer melhor público, conhecer melhor o teu produto. Aí sim, depois você pensa, como que eu vou comunicar isso, para quem, a qual os meios, os canais, enfim. Então tem essas questões. A linguagem também. E isso é uma coisa que até dentro do núcleo fica legal, porque você consegue conhecer várias realidades de pessoas que atendem vários tipos de públicos, e isso você consegue traçar um parâmetro. Bom, ele atende muitas pessoas nesse perfil, mas o meu produto é muito diferente do dele, então talvez o meu produto não seja para esse perfil de público. Exato. Então tem essa troca, sempre é importante. Não, as pessoas acham que ficar dentro das próprias bolhas, elas conhecem tudo, mas não, é bom também viajar entre as bolhas para você conhecer mais coisas além do que você convive. Eu acho que esse negócio de transitar entre bolhas para o empresário é muito importante. Porque às vezes... Essencial, mais que importante. Porque a gente se fecha, assim, e isso eu tenho muito mais uma vez, falar da advocacia, né? A gente, como advogado, às vezes a gente se prende muito nesse mesmo núcleo, tipo, a OAB uma associaçãozinha de advogados ali, associação não, né, mas pessoas advogados que se unem, ficam amigos e tal, e a gente fica ali, advocacia. E isso, como a parte empresária deste negócio, ele não funciona. Não funciona. Né? Não funciona, porque às vezes você precisa buscar outros públicos e você fica lá, onde é que tá esse público? Não faço ideia.
é um dos pilares importantes. É. Tem que ter esse network profissional e técnico dentro da tua área. Mas não Mas é... não só isso, né? Não, de maneira alguma. O networking dentro da tua própria área, eu acho que é legal para você se aprimorar dentro da tua própria área, né? Então, se você é um criminalista, lá você se junta a outros criminalistas e aí vocês conversam, trocam ideias, Até parcerias, né? fazem parcerias, com certeza. E nessa linha de parcerias também, de outras áreas também, né? Então, eu não pego trabalhista, então eu passo lá pro fulano, Sim. né? E isso é muito importante, assim, de ter. Só que, se eu não sair dessa bolha, eu não vou encontrar o meu cliente. Porque o meu cliente não é outro advogado, Exato. né? Exatamente. Então, eu acho que imagino que para vocês também seja a mesma coisa, né? Se vocês se prenderem nessa bolha, Exatamente. vocês não vão encontrar. Designer não vende pra designer. Não. Pegando esse gancho já, antes que vire um podcast sobre marketing, né? A gente se empolgou. Me diz uma coisa. Isso aqui é um podcast, não me Isso é falaram. um podcast? Nossa, como assim? Não, mas assim, pegando esse gancho que eu acho que é bem, bem importante e faz parte, não tem como as coisas estarem separadas quando a gente fala de mundo do empreendedorismo, empresário, network e tudo mais. Como é que para vocês hoje Dani? Como é que foi para você, tipo, essa questão de ser centrada no núcleo? E como é que você vê hoje, tipo, o núcleo de jovens empreendedores, essa relação com a própria SIOC como um todo, né? Porque a gente fala do núcleo de jovem empreendedor, é um dos 6 núcleos que a SIOC tem hoje, né? E a gente não tem um trabalho isolado, os núcleos trabalham em conjunto um com o outro, conversam, tem ações em conjunto e tudo mais. E não só entre os núcleos da associação, mas também, por exemplo, os NJEs, os núcleos de jovem empreendedor da região. Então, o núcleo de Joaçaba, com o de Capinzal, com o de Três Tigas, e toda a região, e assim por diante, e o estado inteiro, na verdade. Como é que você vê hoje esse impacto quando você entrou no núcleo para a empresa, nessa relação, enfim, não só de ganhos, eu digo, sabe, mas o que você sentiu, assim, de diferença, assim, de benefício? Então, na minha visão, quando eu entrei no núcleo, o principal objetivo era esse, era trocar ideias e trocar informações, vivências com outros empresários que tinham a mesma faixa de idade que a minha, talvez a mesma cabeça, ou aprendendo coisas junto comigo. Então, eu acho que nesse sentido, o núcleo faz muita diferença, porque assim, é isso daí, é um network, é você conhecer desde o rapaz lá que faz marcenaria, o Luiz que faz marcenaria, tem o Bruno que é advogado, tem o pessoal que é da parte de engenharia, e todo mundo tem alguma coisa em comum, sempre. Então, às vezes vai ter uma capacitação lá no núcleo. Beleza, tem a capacitação técnica, todo mundo aprende a mesma coisa. Mas depois, na hora do café, no finalzinho, todo mundo começa a conversar e falar da sua vivência um com o outro, seja nos pequenos grupos ou... É ali enfim, que tá o network, né? E é ali que você aprende coisas que... Não é que você aprende, você enxerga coisas que antes você não via. Antes você não tinha essa visão, porque todo mundo é limitado à sua visão, mas quando tem alguém falando uma coisa que talvez você nunca olhou para aquele lado, você começa a pensar melhor sobre aquilo e você começa a ampliar o horizonte. Então, nesse sentido, eu acho que o núcleo traz para o jovem empreendedor, seja não tão jovem assim, quando a gente já não é mais. Mas Jardão. Pois é. Mas traz pra gente essa questão de conhecer, e até por pessoas mais novas. Tem pessoas lá de 20 e poucos anos no núcleo lá que estão entrando agora, que estão entrando nesse mundo do empreendedourismo. 20 aninhos. O Bruno, né? Cabelo branco? Pô, quando a gente saiu da faculdade, a gente também não aprendeu sobre rede social, por exemplo. Era outras redes, nem existem mais. Então, Internet de escada, né? mais ou menos. Tinha internet quando Não, vocês nem tinha fizeram? internet. Os anúncios no Orkut? Então, tinha essa questão que você... hoje você conversa com pessoas que não são do teu núcleo, no teu grupo de amigos, não são do teu grupo pessoal ali, mas que tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que você teve talvez lá atrás ou que você ainda tem. Então, nesse sentido, acho que o núcleo traz bastante... E eu acho que é legal até, tu falou ali de quando a gente troca essas ideias, às vezes a gente pensa em coisas dentro do nosso negócio que a gente nunca tinha visto, né? Tipo, dores do cliente que às vezes a gente pensa assim, que a gente nunca tinha pensado porque o cliente também não falou, sabe? Porque às vezes a pessoa, sei lá, ela não pensou que aquilo fosse um problema, né? E aí ali nessa troca que a gente consegue encontrar. Uma frase que quem tá no núcleo na SIOC já me escutou falar mais de uma vez, mas eu acho que é muito verdadeiro, assim. No momento que a gente vive hoje, se a gente for ver, a gente é inundado, né, internet, ou que seja, de cursos, coaches e assim por diante, então tem que ter um cuidado. Mas você conseguir comprar um curso, uma formação, até uma mentoria, é relativamente fácil. Porque eu tô aqui em Joaçaba, entro, consigo comprar uma mentoria de alguém que tá lá na Califórnia, sei lá, e tá tudo certo, vai ser online, vai funcionar e vai ser legal. Então eu acho que
a formação necessariamente técnica não é uma coisa tão difícil. É um empenho todo pessoal, mas ela não é difícil de ter acesso a ela. O que o núcleo me proporciona, que eu acho que é uma coisa assim ímpar, que não consigo comprar isso em outros lugares, é isso que o Daniel tá falando antes, e que você também falou, né, Bruno, que é essa vivência com pessoas de realidades diferentes. Então a gente citou, cara, você vai ter lá pessoas, o Wister, que tem a marcenaria, a Diná, que é veterinária, o Bruno, que é do direito, e, bom, não vou citar todo mundo, senão tu vai esquecer de alguém, né? Mas enfim, N áreas totalmente diferentes. Como é que eu vou conseguir, digamos, de certa forma, pagar para estar no mesmo espaço e entender e conversar e ter a visão dessas pessoas? Isso Não, não e o tem. mais engraçado, né? Que tem gente que de fato paga pra fazer esse tipo de troca, né? Exato. Tipo, nada contra também, né? Porque às vezes não tem um núcleo, uma associação pra poder, Sim, então sim, a sim, pessoa tem que justamente pagar pra fazer esse... Para entrar em comunidades, né? Exatamente. E o legal ali é que a gente, claro, o núcleo também existe, né? Você tem que ser associado da CIOC e tudo mais, né? Mas também não é um valor absurdo. Mas essa troca, quando ela acontece de uma maneira natural, às vezes a gente acha, né? Eu vejo alguns já que desistiram do núcleo, principalmente, que às vezes eles iniciam o núcleo achando que não, eu vou sair daqui, todo mundo que tá aqui vai ser meu cliente, todo mundo que tá aqui vai me trazer algum benefício. Só que não é assim, né? A gente sabe muito bem que dos que estão ali, sei lá, quantos que a gente tá hoje? 27. 27. Desses 27, às vezes 2, 3 vão ser de fato teus clientes. Sim. E pra mim, pelo menos, não é isso que importa, né? Não, Não é exato. esse tipo. Porque às vezes a pessoa que tá ali, ela pode te indicar pra outras pessoas. Acho que esse negócio, esse cliente, desculpa só te cortando, eu acho que acaba sendo uma consequência natural de você estar se expondo a esse meio, né? Exato. E o que o pessoal acha que muitas vezes tem essa visão de que a gente fala muito que é associação comercial, então é associativismo, né? Eles têm aquela visão que, associativismo, parece até uma seita falando, né? O Igor, que tá no núcleo com a gente, quando eu convidei ele pra participar, ele brincou comigo, né? Que você ia ser venda dele, você ia ser pirâmide, né? Eu ia falar uma marca quase. Não. Mas assim, associativismo, acho que vem muito disso. É você poder contribuir com aquele meio e aquele meio vai contribuir com você. Isso. Não no sentido de fazer coisas intencionais, sabe? Tipo, proposital. Não, eu tô ajudando agora o Bruno porque eu tenho interesses lá na frente. Não, é você de forma legítima contribuir, e a contribuição que a gente fala, assim, cara, é no meio da reunião, quando a gente tem as reuniões do núcleo, é trocar experiência, é conversar. O Dani trouxe lá uma dificuldade. Lá na empresa, pessoal, eu tô com dificuldade de fazer controle financeiro. Alguém tem uma ideia de software que me ajuda, de curso, de qualquer coisa? Outra pessoa vai falar. O Bruno vai dizer, não, beleza, eu já passei por isso, eu fiz isso, isso, isso. Pode ser que funcione, pode ser que não é uma fórmula pronta. Eu não entendo nada, mas eu conheço alguém que entenda, vou te indicar aqui. É isso que eu digo, né? É pegar essa visão, essa experiência, e aí vai de você, daí é muito individual isso, como que você adapta para cada negócio. Eu vejo que as pessoas procuram muito fórmulas prontas hoje em dia, né? Sim. Querem, não querem ter o esforço, né? Tá aí tanto, e também volto a dizer, não é nada contra, mas tá aí tantos cursos pré-prontos, coaches e tudo mais online que prometem soluções milagrosas, né? Do tipo, não, você me paga, mas beleza, eu vou fazer você ser o cara. Semana que vem você tá rico. Semana que vem você tá de helicóptero. Cara, não existe uma fórmula mágica, uma caixinha. Bom se fosse uma caixinha pronta pra todo mundo, né? Que é só abrir e aplicar na tua empresa e Tava fechou. todo mundo rico, né? A realidade de cada um é muito específica, muito individual, né? Então, acho que o núcleo, dentro desse contexto que a gente tá falando, o núcleo traz muito esse ganho, assim, de você poder ampliar teu horizonte, tuas visões e poder ampliar muito essa troca de experiência. Pra mim, acho que só agregando uma última questão, eu acho que o núcleo ainda traz um terceiro ponto, que é o seguinte: eu não me vejo, por exemplo, entrando no mundo político, ou algo nesse sentido, nada contra, não é pra mim Jardel só. Nada contra, mas nada a favor também, né? Não é isso. Brincadeira. Não é isso, não. Não, só não é, tipo, o meu perfil. Porém, tipo, não adianta nada a gente ficar só reclamando. A gente sabe que a gente vive no Brasil, que é um dos países que tem uma das leis mais difíceis em relação para o empresário, no caso, em termos de incentivo e tudo mais, e não, né, esse não tem um cenário favorável muitas vezes. E aí sim, cara, duas opções ou você fica reclamando de um lado, ou você faz alguma coisa para tentar começar a transformar a tua realidade. Eu acho que participar da associação, participar do núcleo, vem muito desse encontro, sabe? Beleza, eu não quero entrar na vida pública, não quero ser político, mas eu posso contribuir com a sociedade dentro da associação. Porque a gente tem muitas ações que são externas também, no caso. A gente vai ter ações nas escolas, a gente vai ter ações em prol de redução de impostos, leis de incentivo, empreendedorismo e assim por diante. Que inclusive a gente já fez, né? A gente já fez algumas, né? Já, né? Exatamente. Então, assim, isso eu acho que é bem legal. Mas até complementando o que tu falou ali, uma coisa que eu acho muito massa de ver no núcleo é que às vezes a gente
a pessoa inicia no núcleo, e aí ela inicia de um jeito. E aí passa um tempo, um ano, 2 anos, a pessoa que você chega lá e vê na reunião é outra pessoa. É verdade. É outra pessoa, ela se desabrochou, assim, às vezes de um jeito, ou a Larissa é uma pessoa que eu sempre coloco como exemplo, que ela iniciou ali, ela é advogada, né? Ela iniciou no núcleo quietinha, no cantinho dela, né? Ela ficava ali só de olho nas ações, geralmente ela só observava, né? E ela observou, chegou numa hora que ela pensou, não, agora eu vou minha vez, vou fazer o negócio. E aí ela começou e não parou mais. É verdade. E onde é que ela foi parar? Tá na Europa agora, né? Em Portugal. Tá em Portugal agora. Mas eu acho o exemplo dela, assim, muito... E a gente tem outros exemplos dentro do núcleo, né? Sim. O próprio Dani, quando entrou no núcleo, era muito mais... Introvertido. Muito mais introvertido do que é. E isso eu acho mais bacana, sabe? Pra pessoa do empresário. Porque ele precisa se aprimorar também como pessoa. Às vezes a gente se aprimora como profissional, e a gente esquece de se aprimorar como pessoa. Não adianta muito eu ser um excelente profissional, eu posso ser o profissional melhor que existir na Terra. Mas se eu não conseguir me relacionar, não conseguir comunicar que eu sou essa pessoa, não vai adiantar nada. É verdade. Né? Não adianta nada. E até tu falou da troca também que a gente tem, né? Uma coisa que eu acho legal no núcleo também é essa possibilidade da gente ter de mostrar o nosso trabalho. Porque às vezes a gente não contrata a pessoa X porque a gente não confia, a gente não tem... aquela pessoa não se conecta a nada dentro da minha rede de conhecidos. Exato. Então, às vezes, eu não tenho como chegar nela. Agora, Quando você está no núcleo ali, você acaba conectando os pontos, você acaba chegando naquela pessoa. E isso que é o interessante para mim. Às vezes você demora ali um bom tempo, mas depois que você passa a confiar nela, você traz ela para junto dos teus, né? E não só isso, acho que até a sociedade em geral consegue enxergar dentro do núcleo que você está dentro do respaldo de uma instituição que é a CIOC. Dentro do guarda-chuva. Né? Exatamente. Então, você está participando de ações, está aparecendo na mídia e tudo mais, porque, querendo ou não, o núcleo é bem visto dentro da sociedade, então tem essas questões que quem vai te contratar começa a ver, não, o Bruno está participando da sociedade de uma forma ativa, então, dessa forma, ele é uma pessoa confiável. Exatamente. Então, tem essas questões que Jovens, sei que essa conversa iria longe pra caramba, mas eu brincando já tá quase uma hora que nós estamos aí. Você larga o microfone aqui, no meio aqui. Não convida mais o Bruno depois, Jorge, por favor, obrigado. Viu? Se vocês querem um podcast de 3 horas, me chamem que eu falo. Pessoal, pra gente finalizar, eu pedi 2 coisas pra vocês. Copo d'água. Quem tá ouvindo aqui, ficou interessado em participar do Núcleo Jovem Empreendedor, quais são os pré-requisitos e como é que faz para participar? Primeira coisa, você tem que ser empresário. Não, isso eu acho que é importante falar, né? Porque a gente tem que, hoje, para fazer parte da CIOC, tem que ser um profissional liberal, né? Isso não mudou, né? E tem que ter um CNPJ. Então, ou ter o CNPJ ou estar vinculado a um órgão de classe. Isso. Então, por exemplo, o Bruno, que é advogado, não tem CNPJ, mas tem OAB. Então, ela equivale. Então, o primeiro pré-requisito é esse, né? É você, de fato, ser um empresário. A partir do momento que você é um empresário, você tem que se associar à CIOC. Então, é só conversar lá com hoje é a Vânia que está fazendo, né? Então, conversa lá com a Vânia. Ela vai te passar toda a papelada que você tem que preencher lá. Tem uns pré-requisitos ali para preencher. Preencheu, pagou o boleto. E aí você pode escolher o núcleo, porque não existe só o núcleo jovem, né? A gente tem o núcleo gastronômico, de inovação, o núcleo agro, Gestão por excelência, o núcleo da mulher, empresária e núcleo jovem. E o núcleo jovem, exatamente. E quando a gente fala em núcleo jovem, é importante, eu acho, lembrar também as pessoas que não é a idade de jovem, né? É a idade no empreendedorismo. Exato. Então, se você está iniciando no empreendedorismo, o núcleo é interessante nesse ponto. Não é só para, eu tenho tantos anos. Não existe isso. Não existe faixa etária. É para quem está iniciando. Então, se às vezes você passou ali 20 anos como CLT, e aí Exato. Agora você está iniciando no empreendedorismo, o núcleo jovem também é para você. Exatamente. Para todo mundo.
Qual que era a outra pergunta? Eu esqueci. E como é que faz para entrar no núcleo especificamente? Então, o núcleo ele tem as entradas de novos nucleados todo início do ano, geralmente em fevereiro ou março. É feita uma reunião, uma apresentação à sociedade do núcleo, geralmente com uma conversa com algum empreendedor local, enfim, mostrando um pouco da realidade do que é o empreendedorismo na região e apresentando o núcleo, o que é o núcleo em específico. Aí, nessa entrada, uma vez por ano, geralmente são convidados, empreendedores novos nucleados, no caso, são convidados a participar de outras das próximas reuniões. E se ele se sentir à vontade, se for o que ele busca, se ele tivesse compromisso de participar do núcleo, aí é só fazer toda a parte da inscrição que o Bruno falou, junto da CIOC, e iniciar o núcleo de forma ativa. É isso que a gente sempre pede. Você não precisa ter uma grande história como empreendedor. Você só precisa ter o compromisso de estar fazendo parte daquele grupo, de estar interagindo, de estar participando a cada 15 dias. A cada 15 dias, quartas-feiras, das 19 até as 21 horas, mais ou menos. Meia-noite. Depende da conversa, como vai. Mas é ter esse compromisso. Essa questão Perfeito. mesmo do empreendedorismo na veia, né? Mas eu brinquei agora, mas a nossa reunião tem 1 hora, geralmente, né? Depois, que fica até mais tarde, o que já aconteceu várias vezes, da gente ficar até meia-noite. Conversa informal. Exatamente. Daí é sem obrigação nenhuma, é só pra quem quer estar lá mesmo. Só ressaltando, acho que o pessoal, então, que as reuniões elas acontecem a cada 15 dias, as reuniões do Núcleo Jovem Empreendedor. Cada núcleo da CIOC tem seu calendário específico, né? Tem núcleos que se reúnem uma vez por mês ou mais. Então, o Núcleo Jovem a cada 15 dias. E sempre nas quartas-feiras, das 19h30 às 20h30, a reunião em si. Depois, né, a conversa, o network, o café se estende até a hora que cada um puder ficar. A bolachinha. Muito bom, massa pra caramba. Pessoal, fica o convite para todo mundo que quiser participar com a gente. O Núcleo tá sempre de portas abertas. O Núcleo sempre abraça todo mundo, é muito bem-vindo. Quanto mais áreas distintas, melhor. Como a gente falou, a gente só faz uma entrada só uma vez por ano, porque a gente faz todo um calendário de programação de atividades. Não são só as reuniões na quarta-feira. Ou seja, a porta tá sempre aberta, mas ela não tá. Não, tá sempre aberta para interesse. A gente faz uma série de atividades, não só as reuniões das quartas-feiras, né? Mas a gente faz também viagens técnicas, congressos e assim por diante. Então a gente faz toda essa programação do ano. A gente não faz entrada no meio do ano, porque senão a pessoa entra e acaba perdida, né? Uhum. E um dos objetivos do núcleo, como a gente comentou, além do network, além dessa troca de experiência, contratação profissional e tudo mais, um dos objetivos é também o destaque e o crescimento de novas lideranças, no caso, a pessoa se desenvolver enquanto líder. Uhum. Então todo mundo no núcleo acaba ganhando alguma função, no bom sentido. Nada imposto, sempre muito pessoal, cada um escolhe o que quer fazer, mas todo mundo participa, né? Eu sempre gosto de ressaltar que o núcleo, ele não é associação, não é a CIOC que faz o núcleo acontecer, ela dá estrutura pra gente, mas não faz acontecer. O núcleo não é a gente da coordenação que faz acontecer, o núcleo é formado pelas pessoas. Cada reunião acontece porque um grupo de pessoas se empenha para que aquela reunião, aquela ação aconteça. Uhum. Então é o envolvimento de cada um. Então isso que eu acho que é bem importante ressaltar, que o único premissa que tem para entrar no núcleo é comprometimento, é poder estar ali a cada 15 dias nas reuniões e poder participar de vez em quando, não é sempre também, não é sobrecarregar tarefas, e né? Até o negócio do comprometimento principalmente das reuniões, né? Quando a gente fala em fazer parte das ações, é aquela coisa, eu iniciei agora, se eu não estou preparado para ajudar, para fazer, beleza, agora eu fico ali, mas aí depois, quando eu me sentir mais preparado, né? Aí eu vou participando, vou me adentrando no núcleo, não é uma coisa que a gente quer que seja super, não, você tem que fazer isso ou aquilo, até porque tá todo mundo ali de boa vontade, né? Exatamente. Pessoal, então para finalizar, só quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer a CIOC por esse espaço, para a gente poder estar conversando um pouquinho. Daniel e Bruno, 1 minuto. Considerações finais. Nossa, eu sou o primeiro nas considerações finais, poxa. Primeira coisa, eu vou pedir para que vocês me sigam no Instagram, @BrunoHMANN, bem facinho, vocês vão me encontrar. Mas acho que as considerações seriam de agradecer esse espaço que a CIOC está dando para os núcleos, né? O podcast é um jeito muito legal da gente trocar ideia, da gente se conhecer, da gente ser conhecido também. Então, agradecer a CIOC por esse espaço, muito legal. Tá muito bonito, muito bem organizado. Fazer o convite para as pessoas conhecerem o núcleo, para ver se ela se faz parte do que elas buscam para elas, que elas entrem em contato com os nucleados para a gente fazer parte das ações. Eu acho que o associativismo, ele parece, né, papo de coachzão e tal, mas ele realmente
Eita. Eita. Ele realmente faz diferença nas nossas vidas. Eu acho que quem tá ali, tanto que tem gente no núcleo jovem que pega a Sabrina ali, quantos anos que ela tá no núcleo, né? Que a gente começa naquilo e não larga mais, porque realmente é legal, a gente conhece pessoas, a gente troca ideias, a gente cresce como empresário, como pessoa também. Então, se você não tiver na tua cidade uma CIOC da vida, né, que daí faz parte da FACISC, Associações Comerciais. Da FACISC, busquem outros métodos de associativismo. Tem outras associações por aí. Então, seja associado de alguma associação, busque esse tipo de luta na tua vida, porque eu acho que é muito legal, vale a pena de fato e faz realmente diferença. Boa. Primeiro quero agradecer ao Jorge, ao convite aí, a toda a CIOC. Convidar todos que quiserem conhecer um pouco mais da Rocket, @rocket.design nas redes sociais, quiser trocar uma ideia sobre marca, sobre comunicação, enfim, estamos sempre... Se quiser contratar também. Estamos sempre dispostos a trocar ideias. E também a convidar quem quiser estar conhecendo mais sobre o núcleo e tudo mais, seguir o núcleo nas redes sociais, @NJESCIOC. Ou quiser também entrar em contato para saber, até para agendar, para deixar já marcado para o ano que vem, na próxima entrada de nucleados, tá sendo convidado. É só chamar também nós lá no Instagram da CIOC, que é o ACIOC no Insta, @CIOC no Insta. Queria agradecer demais aí por toda essa troca de ideias com o Bruno e com o Jardel. O Jardel é meu convívio de troca de ideias, mas o Bruno sempre também está presente nos churrascos e nas confraternizações. É isso aí. Obrigado, povo. Show de bola. Gente, acho que foi muito bacana, muito legal esse espaço. Passou aqui quase uma hora, como eu falei, brincando, né? A gente nem percebeu. Volto a agradecer muito a CIOC pelo espaço, como a gente falou. Paulo Inovado aqui por ter esse aquário aqui no podcast super bacana, super legal. Ter esse espaço da comunidade. Faço das minhas as palavras que o Bruno e o Dani falaram. Participem, se envolvam. Eu acho que se você está começando agora como empresário, como empresária, busque se relacionar com pessoas. É super importante a parte técnica, como a gente falou até agora, mas busque se relacionar com pessoas, estar presente na sociedade, ser visto de uma forma muito legítima, de uma forma muito natural. Não com interesse, no caso, né? A gente sempre quer que nossas empresas vendam mais, cresçam mais e assim por diante. Mas faça isso de uma forma legítima para somar. Acho que tem aquele slogan, né? O give first to give back, né? Dê primeiro para receber depois. Mas acho que faz muito sentido, né? Que é você, você se expor, você ajudar, que com certeza, quando você menos perceber, você vai estar tendo retorno sobre isso. Pessoal... E não espere convite. E não espere convite, seja proativo. Exatamente, nunca espere convite para nada. Sempre se meta. Se você é empresário, se meta. Não espere convite para nada. Boa. Pessoal, então a gente chega ao fim de mais um ACIOC Talks de hoje. Agradecer mais uma vez ao Bruno, ao Dani, a todo mundo envolvido para que isso aqui acontecesse. Obrigado a vocês também que nos acompanharam no Spotify, seja no YouTube. Acompanhem lá nas redes sociais, vejam os outros episódios, também é muito bacana, com uma galera com conteúdo muito legal. Sempre são experiências, vivências de quem está no mercado, de quem está no mercado regional principalmente. E é isso aí, nos vemos no próximo episódio. Até mais!